Fala, 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 meu povo. Muito boa noite, muito boa noite. Estamos ao vivo em mais um encontro magnífico, especial. E hoje a gente tem uma participação maravilhosa, de uma pessoa especial, uma aluna, para falar um pouquinho aqui da história dela. A gente vem divulgando a semana aí sobre o caso dela, sobre a importância exatamente da fala dela nesse momento aqui. A gente já vem trabalhando, né, o conceito do trabalho, do desenvolvimento, da perspectiva, da promoção de saúde por meio do exercício físico. E hoje existe uma participação especial, né? Para você que está chegando, que você que não me conhece, eu sou Tasso Carvalho, sou especialista na abordagem da dor. E nesse canal aqui no YouTube, você vai estar sempre me ouvindo falar aqui sobre o projeto Dor em Foco, um projeto que tem um interesse total em captar, em possibilitar, em direcionar para as pessoas que sofrem com dor, né, uma conquista de uma vida sem dor. Então esse é o nosso papel aqui, esse é o nosso interesse. E antes de mais nada, vou chamar aqui para uma participação especial nossa aluna Angélica, né, que tem aqui um maravilhoso relato para contar para vocês aqui hoje. Para você que está nos ouvindo, a gente já tem aulas gravadas aqui no Instagram, gravadas no YouTube. Segue esse canal aqui, segue a gente lá no YouTube, vai no link do Instagram para poder estar assistindo, para poder ter essa referência aí desse conteúdo bacana para vocês, tá certo? Vamos chamar a Angélica aqui para conversar com a gente hoje? Vamos nessa? Olá, olá, Angélica. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda. É um prazer. Tá me escutando direitinho? Tá, todo certinho. Excepcional, certo? É um prazer imenso, certo? A gente que se fala basicamente aí todos os dias, fazendo aqui um momento como esse ser ímpar, principalmente para levar a sua mensagem do que você nos traz todos os dias, né, de percepção sobre o exercício físico, de percepção da vida, principalmente da mudança da qualidade de vida quando o exercício chegou, né? Então hoje esse bate-papo aqui é um bate-papo muito tranquilo. Eu quero que você fique muito à vontade, né, para falar um pouquinho da sua história. E esse momento é exatamente para a gente poder conferir e entender o que é a fibromialgia, não só no contexto técnico, mas o que é a fibromialgia no contexto de cada indivíduo, de cada pessoa. Cada pessoa que possui algum tipo de diagnóstico de doença ou de repente de dor, ela leva consigo um relato de vida, sendo esse relato de vida de história, de percepções, de iniciativas, às vezes decepções também, tanto positivas como interesses em melhora de vida. E é isso que a gente quer saber hoje contigo. A gente quer ouvir um pouquinho de você, certo? Mas de antemão, para a gente poder começar, queria que você se apresentasse, né? Quem é a Angélica, né? Falar um pouquinho de você para a gente poder começar aqui, retalhar um pouquinho esse rapaz chama fibromialgia, tá certo? Tá certo. Isso aqui manda. Bom, então boa noite para todo mundo que está me assistindo, né? Meu nome é Angélica Góes. Eu tenho 26 anos e eu moro aqui em Petrolina, Pernambuco. E é a minha primeira live na vida da Glutense com Tasso. E é a primeira vez que eu vou falar na vida também sobre fibromialgia, né? É uma coisa pessoal minha que só as pessoas mais próximas, os familiares e amigos, estiveram presentes, né, durante toda essa minha trajetória com a fibromialgia. E hoje eu decidi compartilhar porque realmente a minha vida está mudando bastante e Tasso tem sido
uma parte significativa dela com o exercício físico. Então, espero que todo mundo que esteja assistindo a gente, de uma certa forma, se mobilize, né, se sensibilize e entenda a importância que o exercício físico tem nessa questão também. Perfeito, Angélica, perfeito. Você falou um negócio muito bacana aí. Primeira vez em live, primeira vez para falar nesse assunto, talvez até em público e principalmente com escala bem maior do que normalmente é, né? Às vezes a gente fala entre amigos, às vezes a gente fala entre familiares. No Instagram a gente aqui tá falando com uma porrada de gente, né? E aí, Verdade. exatamente o que a gente já conversou essa semana também. É o quanto a gente consegue impactar a vida das pessoas com exatamente a sua iniciativa. Então, pode ter certeza que o que você está entregando hoje aqui vai impactar na vida de muitas pessoas, vai mudar muita cabeça. O que a gente desenvolve hoje contigo é só um processo mediador. É só colocar você no caminho certo. Mas, sem sombra de dúvidas, o fator, o protagonista de tudo isso é tu mesmo, viu? É você mesmo que vai fazer o negócio dar certo, que vai fazer o negócio se desenvolver e principalmente cada vez mais melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida, quem está perto de você e assim sucessivamente. Tá certo? Me diz uma coisa, me conta um pouquinho aí, né? Conta pra gente, na verdade, um pouquinho da história da fibromialgia, né? Você tem 26 anos, é um diagnóstico extremamente precoce, né? Me conta quando aconteceu, como aconteceu, quais foram os primeiros sinais, né? Se você sentir à vontade, lógico, né? Mas assim, fica à vontade para falar da forma que você achar interessante, tá bom? Então, o início, né, da minha saúde, eu brinco que é o rolê saúde. Ela começou em 2020, em plena pandemia, né? Na época eu tinha um formigueiro, eu fazia doces, e no decorrer dos meses, né, eu comecei em fevereiro com a produção do formigueiro. No decorrer de alguns meses eu comecei a sentir algumas dores e estava achando um pouco estranho, né? E aí quando foi em abril de 2020 eu marquei um ginecologista, fui até ele fazer uma bateria de exames, porque eu sentia algumas dores que eu achava que eram ginecológicas. Quando eu fiz a bateria de exames, o ginecologista viu que não tinha nenhuma relação, estava tudo normal, e me indicou um urologista e uma gastro, para fazer uma investigação melhor sobre tudo isso, né? Na época, as minhas dores estavam centralizadas apenas na parte abdominal. E aí, na gastro, eu descobri uma síndrome do intestino irritável, descobri uma intolerância à lactose. No urologista, eu descobri que eu tinha pedra nos rins, né? Até ia fazer uma cirurgia e passei por todo um processo em plena pandemia. Só que mesmo fazendo tomografias, ultrassonografia e vários tipos de exames, ainda assim eu continuava sentindo dor e ela começou a ficar mais difusa. Então eu sentia dor nas mãos, eu sentia dor nos pés, dor pelo corpo todo e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Inclusive eu ia várias vezes para a emergência do hospital e aí depois de meia hora que eu tomava medicação, voltava a dor de novo e os médicos não acreditavam em mim. Então era aquele fato de, eu acho que você tá louca, que você tá inventando, sabe? E aí, depois da gastro, eu procurei o quarto especialista, que foi o hematologista. Lá eu fiz outra bateria de exames, levei tudo que eu tinha. E aí, na época, ele suspeitava até de uma doença autoimune, que eu não lembro o nome, bem rara. E no final deu negativo. Ele falou que não sabia mais o que fazer comigo. E por conta do meu problema renal, ele me indicaria um nefro só para olhar se estava tudo ok mesmo. E aí eu fui no nefrologista, fiz outra tomografia, fiz vários exames de sangue. Eu chegava até a brincar, né, com o laboratório que eu estava doando sangue já, porque toda semana eu estava lá. E o nefrologista virou para mim e falou: Angélica, eu não sei mais o que fazer com você, você está sentindo muita dor. A gente está fazendo vários exames, não está detectando nada. Eu estou passando remédio para dor, não está passando. E eu não sei mais o que fazer com você. E era frustrante, porque eu sentia aquela dor, mas chegava certos momentos que eu duvidava até de mim, sabe? E eu tive até, inclusive, que parar com o formigueiro, com a produção, com tudo, porque eu não conseguia. Eu já estava meio que de cama, sabe? E aí, depois do nefro, ele
indicou um amigo dele, que é clínico geral. Eu fui no final de 2020, em dezembro. E aí, chegando lá, eu levei todos os meus exames, que eram muitos, muitos exames, vocês não têm noção. E aí ele deu uma olhada em todos os meus exames e primeiro ele falou, Angélica, respira. A gente tá no meio da pandemia, tu passou 2020 todinho fazendo o mesmo exame de tomografia, de tanta coisa, então respira. E depois procura um reumatologista no ano que vem. E aí, quando foi em 2021, eu procurei um reumatologista. Chegando lá, levei todos os meus exames. Ele passou outra bateria, porque tinha que descartar algumas outras doenças, né? E aí, depois que eu levei essa bateria, quando foi no dia 8 de junho de 2021, ele fez alguns toques, né? Algumas coisas que tem que ser pessoalmente. E eu senti muita dor, inclusive eu chorei nos locais que ele estava apertando. E aí ele me falou, você tem fibromialgia. E eu não sabia nem o que era, mas eu chorei, assim, porque eu não aguentava mais chegar no hospital e não saber o que eu tinha, os médicos duvidarem da minha dor, e chegar em vários médicos e também ninguém saber o que eu tinha, e enfim, sabe? Foi muito, muito frustrante. Então, quando ele me falou que eu tinha fibromialgia, foi aquele grito de socorro. Ai, eu não tô louca, tá vendo? A minha dor é de verdade. E eu descobri que eu tenho algo, né? Agora vamos estudar o que é. E aí, no começo foi o alívio, mas depois veio o baque, né? Fui ler um pouco sobre, não entendia sobre a fibro. Inclusive, participei, né, de locais da própria Univasf, que tem, né, grupos e tudo mais sobre a fibromialgia. E fui percebendo que ela era muito dolorosa, era muito difícil. E aí, 2022 foi uma das minhas piores fases, né? Onde tomar um banho doía até a água que caía no meu corpo, onde eu não conseguia sair para ver meus amigos, ver os meus familiares, eu não tinha vida, né? Então, tu imagina uma jovem com corpo de idoso mesmo, de velho, em cima de uma cama. Eu não tinha felicidade, eu só vivia com dor, eu vivia dopada, as medicações eram muito fortes. E eu não tinha expectativa de vida, sabe? Quando foi em outubro de 2022, eu dei um basta nessa parte medicamentosa, porque não estava me fazendo bem, e procurei uma médica que atende, inclusive, aqui na região, para fazer um atendimento, para fazer, na verdade, né? E aí, a partir de novembro, esse medicamento chegou, eu comecei a tomar ele e vi melhoras, porque os alopáticos já não faziam tanta coisa em mim, né? Davam tantos efeitos. E, enfim, resumindo, o remédio foi fazendo efeito, mas ainda assim eu sentia dores, né? E quando foi em junho de 2023 para julho, eu procurei a nutricionista e decidi, né, com o auxílio dela, que era a hora de procurar um educador físico. Porque eu escutava muito, você tem fibromialgia e não é o ideal você fazer exercício, tá? Vai ficar mais dor ainda. Então, eu te procurei e iniciei em 20 de julho contigo, eu tenho anotado essa data, porque no dia 21 eu fui para uma festa, eu não bebo, mas eu fui para uma festa com as minhas amigas de infância. E eu nunca tinha me divertido tanto na minha vida, que brincaram até que eu tava bêbada. E assim, eu lembro que até eu não tinha feito treino, né, na sexta. Aí no sábado tu começou a me seguir. Falei, eita, meu Deus, Tassi vai cobrar o treino. E assim, tão pouco tempo, né, por assim dizer, eu comecei em 20 de julho contigo. E eu já vi uma melhora gigantesca, assim, na minha vida. Segunda-feira mesmo, eu fiz o treino, né, o novo treino aí que tu mandou. E à noite eu fui pro parque com meus sobrinhos. Tem finais de semana que eu faço muitas coisas e antigamente, se eu saísse e fizesse alguma coisa num sábado, domingo eu passava de cama, por exemplo. Então hoje em dia eu lavo meu cabelo, eu tomo meu banho, eu faço almoço, eu brinco com meus sobrinhos. Eu tô voltando a viver, sabe? Tô voltando a ser a jovem que eu era e que eu sou.
E tô voltando a ver os meus amigos, a ver a minha família que eu não via. Tô voltando a sorrir e me descobrir. E isso é claro que o exercício físico foi fundamental. Então, quem estiver me assistindo, que estiver né, enfrentando a fibromialgia ou enfrentando alguma doença crônica, alguma doença autoimune, o que eu posso dizer como uma pessoa que tem, né, fibromialgia, que eu sei que não é fácil, só quem tem sabe a dor que é que não desista de você e não desista do exercício físico, porque trouxe uma qualidade de vida que eu acho que se antigamente eu já tivesse iniciado, né, já tivesse cuidado de mim nessas questões, talvez eu não deveria passar por tanta coisa do que eu passei, né? Mas tudo foi um aprendizado. Então, hoje em dia eu até brinco, né? Bora fibra, tem que fazer exercício. E tô aí na cara, na coragem, faça sol, faça chuva, porque eu sei que eu preciso, que é necessário. A dor tá aí, eu brinco até com o Tasso, falando, Tasso, eu tô com dor, agora eu vou sentir dor fazendo exercício. E uma hora essa dor vai melhorar, vai acostumar, enfim. Então é isso. Tenho muita sorte, né, de ter encontrado você. Inclusive, já ouvia falar muito sobre você aqui na região. E aí, realmente faz jus ao que todo mundo fala. Você é um, um profissional excelente, é uma pessoa que escuta, né, que não diminui a dor de ninguém, pelo contrário, mas você dá o suporte, sabe? Você motiva. Tipo, olha, você consegue, Angélica. E isso é extremamente importante, sabe? Então, eu sou muito grata, sempre serei grata. A gente ainda está no início da caminhada e olha o tanto de coisa que tu já fez, né, na minha vida, o tanto de coisa que já mudou. E é só o início. Vamos ter longos e longos anos. Daqui para o final do ano eu volto para o meu jiu-jitsu, porque é uma coisa que eu amo de paixão e que eu não fazia. E é isso. Pau na máquina, como eu brinco com você, né, Tassa? Mas vamos que vamos, velho. Então, muito obrigada por tudo, tudo mesmo. Minha vida tá voltando e tá se transformando de uma forma assim ímpar. E eu choro, eu me emociono, eu fico feliz porque só eu sei o que eu passei, né? Só os meus amigos, os meus familiares mais próximos sabem da minha ausência, do meu sumiço, né? Da minha falta de viver, de felicidade. E hoje em dia vem como eu tô, né? Até de ir pra uma festa. E é isso. Então eu só tenho a agradecer mesmo. Você não vai falar mais nada, né? Segura aí, porque aí o coração do peão também não aguenta não, viu? Ó, Ai, excelente, velho. Maravilha, maravilha, maravilha. A gente tem o papel do profissional de saúde é um papel excepcional. Ele precisa ser conduzido exatamente numa ideia de que o seguinte, todas as pessoas que chegam, eu gosto sempre de utilizar uma palavra, uma frase, que é do Cortella, que ele fala mais ou menos assim, que você consiga realizar tudo, parafraseando, né? Nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de realizar melhor ainda. Entendeu? E isso para mim é um mantra. E eu levo de muito tempo isso. Além de profissional da educação física na área dos cuidados com a saúde física, né? Também com a saúde mental. Eu sou educador, né? Então eu levo para dentro da educação esse tipo de direcionamento também. Eu lido com crianças em situações de até vulnerabilidade social. Imagina, às vezes, uma pessoa que não tem o que comer dentro de casa, vai para a escola e ali na escola vai conseguir se alimentar. E são situações como essa que a gente tenta ali trabalhar relação biopsicossocial, porque é dentro desse tipo de perspectiva que a gente consegue melhorar primeiro aqui, ó,
para depois aqui, o físico, entendeu? E quando você veio falando, né, sobre a fibro, a nossa abordagem precisa, como profissional de saúde, ser uma abordagem de acolhimento, não de expelir, ou de repente achar besteira, ou de repente achar que é coisa da sua cabeça, que é algo psicológico. Não é, entendeu? A dor, o estudo da dor, hoje ele é muito bem estudado e principalmente profundamente. Então, hoje, você ter um diagnóstico de dor e qualquer que seja a referência de doença, mas com um diagnóstico de dor, seja uma dor, um diagnóstico que seja de uma doença crônico-degenerativa, que seja de uma doença autoimune, que seja de qualquer tipo de diagnóstico, seja ele de forma mais conclusiva ou exclusiva de outros fatores para poder concluir no final, que é o caso da fibromialgia. Fibromialgia você tem outros diversos aspectos a serem analisados para no final você concluir um diagnóstico de fibromialgia, que também não é fácil para um profissional que está ali ávido a querer descobrir. Não é fácil diagnosticar, não é fácil conversar com o paciente, não é fácil a aceitabilidade do diagnóstico. Mas o que precisa acontecer é exatamente tudo isso aqui que você me contou. É a atitude, é exatamente como você se comporta com a fibra. É entender que você tem a fibra, mas ela não lhe tem, entendeu? É exatamente isso. Que nesse caso, que você procura cada dia mais melhorar a sua saúde, você vai possibilitando com que os eventos de desconforto cada vez mais possam ir se afastando. E entender que se de repente em algum momento acontece, tá tudo bem. É mais um dia para a gente poder superar, é mais um dia para a gente poder cuidar, é mais um dia para a gente poder ir decidir para ir para a festa, rever as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, entendeu? Decidir mudar mesmo, decidir superar todo um comportamento que após um diagnóstico a gente acaba entrando, às vezes de negação, às vezes de não saber o que fazer, né? E o exercício ele exerce uma parcela de contribuição assim hoje fenomenal. Hoje foi um dia de bastantes emoções aqui no estúdio, sabe? A gente lidou com muitas situações aqui, onde o exercício precisava sim estar presente para poder fazer conexão muito linda e importante na vida das pessoas. E a gente agradece aqui desde já um relato tão bacana como o seu. Beleza? Tá certo? Eu que agradeço a oportunidade. E é aquela coisa, hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, né? Antigamente, até por não fazer exercício, eu estava muito enrijecida, porque querendo ou não, o nosso corpo é uma máquina. E hoje em dia eu vejo a importância, não só para a fibromialgia, né? A importância mental também, né? A importância do dentro para fora, de você também pensar a longo prazo, né? Quando você ficar na sua velhice, como é que você quer estar, né? Então, hoje em dia, eu falo direto para a Fibro, você não foi convidada, eu não queria você aqui, a gente está tentando ser amiga, mas tu vai ter que se adaptar à minha rotina. Então, tem dias, né, dias, aquela frase que tu fala muito, feito é melhor que perfeito, eu levo muito para minha vida, mas eu não deixo de fazer o meu exercício, eu não deixo de buscar minha qualidade de vida. E você, acredito que, assim como muitas pessoas estejam assistindo e te acompanham, né, sabem que você é uma inspiração também para muitos, como educador físico, como professor e como profissional. Então, eu te agradeço muito, sempre vou agradecer, como eu sempre te disse. E, sério, quem tiver fibromialgia, quem tiver problemas, né, crônicos, seja o que for, tá tudo bem, né? Não é fácil viver com dor, eu sei, porque eu entendo,
se acolha, se entenda, mas tente também ter um olhar para o exercício físico, porque ele é extremamente importante, gente. E é isso, Tássio. Muito obrigada. Sou tua fã. Isso é Ah, demais. Muito, muito obrigada mesmo. obrigado. E a gente ainda vai fazer muita história por aí com essa fibra, né? Então, Exato. gratidão Deixa eu, por tudo que você está fazendo por mim. eu que agradeço. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente começou abrindo a live aqui, falando um pouquinho da fibro, e principalmente falando que cada diagnóstico ele é realmente pessoal, individual, particular, certo? Uhum. E aí, a minha pergunta é o seguinte, a gente para falar do antes, do diagnóstico para cá e hoje, certo? O que é que a gente julga? O que é que você acha que a gente pode julgar ou escolher ou delimitar as maiores dificuldades, né? Tipo assim, você teve um diagnóstico, você falou de algumas dificuldades, mas pensando em fisicamente falando, né? O que é que você considera assim que para você que marcou mais assim em relação ao diagnóstico? Depois que você teve, quais foram as dificuldades que você acha que mais marcaram o processo assim? Eu acho que primeiro é a aceitação, né? De você receber um diagnóstico desse, que querendo ou não, é uma doença crônica para toda a vida, né? Então, você aceitar, principalmente quando você é jovem, que você tem aquele tipo de doença que você precisa encarar. Então, foi um banho de água fria e eu não consegui aceitar. Acredito que pelo fato, né, de não conseguir lidar com ela, não conseguir aceitar e questionar por que que eu tenho isso, eu fiquei muito tempo no fundo do poço, por assim dizer. Então, eu não aceitava, não tinha estímulo, eu não queria saber. Inclusive, eu cheguei até a fazer exercício em determinado momento. Eu me inscrevi numa aula de hidroginástica. Se eu fui uma semana, foi muito, mas eu não queria aceitar e eu, enfim, sabe? Aquilo era como se eu falasse, se eu não lidar com isso, eu vou fingir, eu não tenho. Mas aí não tem como você virar as costas, né? Você precisa encarar as coisas, precisa ser adulto e precisa procurar ajuda de profissionais para que você melhore, né, as suas dores e melhore as questões que você está sentindo. Então, eu acho que na época eu não tinha tanta maturidade, tanta aceitação quanto eu tenho hoje em dia. Se fosse antigamente, eu acho que eu nem participaria dessa live e estaria aqui me abrindo, porque até falar sobre fibromialgia para mim era muito difícil, sabe? Falar com meus amigos, falar com meus familiares e aceitar que eu tenho, né? Mesmo que não seja fácil, eu tenho, tudo bem, né? Mas o que é que eu posso fazer para melhorar essa minha jornada? Né? Quais são os meios que eu posso fazer para que torne isso um pouco mais leve? Então, hoje em dia, eu tenho essa aceitação que antigamente eu não tinha. E ainda foi numa época de pandemia do Covid, então tinha muita coisa envolvida, né? E assim, foi uma fase extremamente difícil para mim mesmo. Diagnóstico concluso, agora você dá uma respirada funda para saber realmente, pronto, agora eu tenho e agora eu preciso correr atrás para me cuidar, né? As primeiras coisas que você buscou a se cuidar, é que você pensou logo de antemão assim, não, vou buscar por aqui, tem orientação, conseguiu orientação logo de início assim, você tem que ir por esse caminho, ou era uma coisa ainda que você precisou ainda ser dispendioso ainda entender, dispendioso ainda encontrar orientação, como é que foi? Na época, eu procurei uma psicóloga, né? Eu comecei a iniciar a terapia, mas ainda assim era difícil de falar até com ela sobre isso, então eu queria fugir. Às vezes, inclusive, dava desculpas, né? Ela marcava a terapia e falava, eu não posso, sabe? E aí eu comecei a me fechar, a me trancar. E aí, Angélica, vamos ali dar uma volta com o cachorro. Aí eu não posso. Aí eu tô com dor, tô com isso e aquilo. Então eu comecei aos poucos a me afundar naquela dor, que eu não entendi o que era, mas que eu também não sabia lidar, sabe? E eu acho que o caminho, né, de ter procurado um psicólogo foi essencial, mas ainda assim era só o início da ponta do iceberg, né, por assim dizer. Então eram muitas questões que precisariam ser trabalhadas, principalmente a aceitação.
Porque quando a gente aceita que a gente tem um tipo de doença que não é fácil, a gente começa a pensar mais à frente. Bom, eu posso fazer o quê, né? Eu vou procurar um nutricionista, eu vou procurar um educador físico, eu vou cuidar da parte mental, o que que eu faço? Então, você começa a confiar mais em você e a seguir, né, o seu propósito de autocuidado. Mas é uma coisa que é muito complicada. Então, eu tive muita dificuldade, inclusive, fiz algumas sessões de terapia, eu parava, depois eu voltava, porque ainda assim eu queria fugir. Era como se eu ficar trancada num quarto e fingir, né, que eu não tenho aquilo, sumir. Eu não tinha fibromialgia, sabe? E aí, depois de muito tempo, foi que eu comecei a aceitar. Mas ainda no final do ano passado, né, de outubro para novembro, foi que realmente eu falei, bom, eu tenho fibromialgia, vamos ver o que é que a gente pode fazer para melhorar isso. Chega de remédios que estão me dopando de coisas que não tá fazendo sentido para mim, né? E vamos procurar melhorar. E aí foi que eu comecei a reagir realmente. Mas por um determinado momento, né, ainda assim houve muitos escapes, muito eu estar fugindo realmente de lidar com isso, sabe? Com o problema. É como se o problema tá ali na sala e você finge que não tá vendo ele, porque ele uma hora vai desaparecer, mas não é assim. Perfeito. Encarar de frente e buscar de fato as alternativas aí para poder chegar adiante, para poder conseguir melhorar, para poder conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? E Isso. esse foi o detalhe, cara. O detalhe dessa melhora toda em tão pouco tempo. Como a gente já conversa, né? Tá só começando, porque uma qualidade de vida ela é conquistada, né? É um processo, é um progresso. E a presença do exercício físico é um fator crucial, foi um fator assim primordial, né, na sua vida. E espero que isso só venha surtir mais frutos, né? Não, com certeza. Cada Vou vez para mais. mais Vou para mais festas, vou voltar para o meu jiu-jitsu e ainda vou fazer muita coisa para esse mundo, que eu sou muito nova, ainda tenho muito que viver e tenho Com muita sede para certeza, viver. com certeza. Deixa eu te perguntar. Quando você. Na verdade, duas formas. A gente já conversou sobre isso, mas agora de uma forma mais ampla, né? Como é Uhum. que você pensou em relação, quando é que eu começo exercício físico, né? O que é que eu preciso fazer para começar exercício físico? Que estalo foi esse? Que virada de chave foi essa? Eu vou procurar alguém para fazer exercício físico. Como foi isso aí? Rapaz, além de estar acima do peso, né, da questão de saúde, porque quando eu descobri que eu estava cheia de problemas, eu descobri que a saúde era a coisa mais valiosa que a gente tem na vida, né? Dinheiro nenhum paga, por assim dizer. E eu descobri da pior forma possível. Então, eu vivia postergando. Ah, não vou fazer exercício, não vou fazer caminhada, não vou fazer nada. Isso não é para mim. E ficava só enrolando. E aí, quando eu comecei, né, o tratamento no final de 2022, que começou a fazer efeito de uma certa forma, eu comecei a reagir. E aí eu pensei, bom, agora eu tô sentindo um pouco de dor, não tanta, mas se até o cachorro, né, precisa passear, né, precisa fazer exercício físico, porque eu não posso estar fazendo exercício físico se eu tenho ainda assim uma doença crônica, né? Porque pessoas que não têm precisam fazer, todo mundo precisa fazer algum exercício, alguma coisa. E eu que ainda tenho, né, esses problemas, por que que eu não vou fazer? E aí eu comecei a pensar, comecei a observar, né, no meu dia a dia, eu estar sem fôlego, eu estar desanimada, eu acordar já sem energia, trabalhar e depois que acabar de trabalhar, já querer deitar na cama. E passa a semana toda assim, eu falei, não, isso não é vida. Eu tenho, né, 25, 26 anos, então eu sou muito jovem, gente. O que é que tá acontecendo comigo? E aí eu comecei a pensar sobre isso e martelar. Isso foi um processo, como você mesmo falou, né, de dentro para fora. E aí veio o estalo. Tu quer isso para sua vida? Tu quer estar com 30 anos, com 40 anos, deitado em cima de uma cama, reclamando da vida, sem fazer nada, infeliz, né? Só fazendo a mesma coisa todo dia, trabalha, desligou o computador, deitou. Você quer ficar sem ver seus sobrinhos
ou sem conseguir correr para brincar com ele, sabe? Sem conseguir fazer coisas do dia a dia que é normal de você fazer porque você cansa. Então eu falei, não quero isso para minha vida. E aí eu comecei a mudar, né? Comecei a procurar primeiramente uma nutricionista para ver essa parte alimentar, que também não estava bacana na época. E aí depois dela eu falei, agora eu tenho que fazer um exercício físico, eu tenho que procurar alguém, né, que me dê um norte para isso, né? Eu queria fazer diferente, eu não queria fazer uma hidroginástica, eu não queria fazer uma caminhada. Eu queria realmente fazer um exercício, eu queria me fortalecer, fortalecer o meu corpo. E aí foi que eu procurei tu, confesso que eu tava com medo, fui na cara na coragem. Falei, meu Deus, bora ver o que vai dar. Vamos, quando chegou o primeiro mês de treino, falei, pronto, eu vou morrer aqui, mas bora, bora. E isso me trouxe motivação. Então, hoje em dia, quando eu vejo meu treino, eu até brinco. E aí, vamos fazer em quanto tempo isso aqui? Bora que você consegue. E eu fico conversando comigo mesma, né? E eu, bora que você consegue. Então, hoje em dia eu subo uma escada sem estar sem fôlego, morrendo, né? Hoje em dia eu consigo ver meus sobrinhos, eu consigo sair, eu consigo ir para festa. Eu tenho um rendimento bom no trabalho. Eu não acordo morrendo de sono, sem energia e reclamando da vida, sabe? Ou então, tipo, pensando a semana toda, meu Deus, amanhã é feriado, graças a Deus eu vou dormir. Não, amanhã é feriado, o que é que eu vou fazer de bom? O que é que eu vou aproveitar? Então, querendo ou não, o exercício foi aquela chacoalhada de acorda para tua vida, que tu é nova, né? Tu tem muito o que viver. E mesmo que eu não fosse nova também, né? Isso não é vida, a pessoa passa a nem viver, mas só existir, sabe? Tá fazendo a mesma coisa sempre. E não tem uma felicidade, não vê o mundo cor-de-rosa, por assim dizer. Então, o exercício me trouxe aquele levante de falar, olha, tu tá vivo, tu tá bem, tu tá aqui, Angélica, vai, se joga, sabe? E por isso que eu falo que não é só o treino que você manda, por exemplo, para eu fazer, não é só isso. Não é só o guerreira que tu solta, não é só as conversas que a gente tem. Mas é justamente eu virar e falar, olha, todo dia eu tô aqui lutando pela minha vida, eu tô dando uma surra na fibromialgia, eu tô dando uma surra na minha ansiedade, e eu tô correndo atrás de mim, eu tô lutando por mim, entendeu? Isso é extremamente importante. Então vai muito, muito além de uma estética, assim, que eu futuramente eu quero estar tchutchuca, que eu até comentei com você brincando. Mas vai muito além, ó, de estética, de tudo isso, cara. Assim, não tem. A melhor coisa é você poder correr com seus sobrinhos, é poder você ter fôlego para fazer coisas no seu dia a dia que antigamente você nem fazia. Eu não aguentava arrumar uma casa, hoje em dia eu arrumo, sabe? É botar uma música e dançar. São coisas do dia a dia que até às vezes podem ser pequenas para muitas pessoas, mas que para mim não eram. Então, antigamente era uma Angélica que só em levantar da cama era muito. E hoje em dia levanta da cama e faz muita coisa. E isso para mim é uma vitória. Eu comemoro cada coisinha pequenininha. E é isso. Então, quando tu passa meus treinos de início mesmo, eita, eu não consigo fazer isso aqui, mas eu vou conseguir, né? Que seja daqui pro final do mês, eu vou conseguir. E isso se torna uma vitória para mim. Então, é diariamente eu estou construindo, correndo atrás da minha saúde, né? Buscando minha saúde aí de volta. Os meus exames já normalizaram. Falei até para você que eu saí do grau aí de pré-diabética, né? Saí da obesidade que eu tava. E aos poucos a gente vai construindo, né? Bloquinho por bloquinho. O importante é não desistir e é continuar persistindo. Exato, 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 exatamente isso. Perfeito, parabéns. A gente poderia conversar sobre a fibromialgia de um olhar de forma mais técnica, sabe, Angélica? Mas, poxa, a gente precisava te ouvir, cara. A gente precisava te ouvir. Quando eu falei com o Robson, que ele veio perguntando sobre você e tal, eu falei, velho, Angélica é uma menina sensacional. A gente precisa colocar ela aqui para poder expor o relato dela. Se ela se sentir confortável, à vontade, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Hoje eu ouvi, como eu estava falando aqui mais cedo, hoje foi um dia de bastantes emoções, inclusive para mim tem sido até agora. Hoje eu vi de uma aluna que recebeu um relato também precoce como o seu, tanto mais velha que você, mas bem precoce. É um relato, é um diagnóstico de Parkinson. E ela falando comigo hoje mais cedo, ela comentando de um momento que teve entre amigos e tal, e ela compartilhou com as amigas dois momentos.
o momento que ela conseguiu novamente fazer a própria maquiagem, sem se borrar, sem furar o próprio olho. E o segundo momento foi escrever o próprio nome novamente de maneira perfeita. Com uma emoção enorme, porque a gente já vem acompanhando esse processo. E assim como o seu, com certeza é servir de enorme exemplo para muita gente, independente da idade. Independente da idade. Tá certo? A gente está quase chegando ao fim. Para mim, a gente poderia passar aqui 5 horas falando disso. É excelente. Mas eu queria deixar aqui porque uma coisa muito pontual, porque todo mundo que... São dois momentos, sabe, Angélica? O momento inicial, de onde você não sabe o que fazer, onde você procura alguém para te ajudar. E o segundo momento é você espera iniciar e esperançar, não de esperar, mas de esperançar no sentido de que do que você quer melhora. É exatamente o processo de em que momento você sentiu que, poxa, isso aqui está me fazendo bem. E aí eu queria saber de você exatamente isso. Depois que você começou o exercício, em quanto tempo você começou a dizer assim, não, realmente está me fazendo muito bem? Tasso, pode até parecer loucura, né, para as pessoas que escutam, mas depois da primeira semana de exercício, que eu fiquei destruída, a segunda, eu já olhei e falei, opa, tô levantando daqui, meu corpo não tá doendo tanto. Tô pegando no celular, minha mão não tá doendo. Eu trabalho, né, com atendimento ao cliente o dia todo com o computador, digitando. E eu, poxa, eu não preciso fazer assim, toda hora. Tá estranho isso aqui. Desço escada. Cara, eu não tô ofegante, sabe? Então, tem horas que até vem a autossabotagem de não acreditar, né? Peraí, tem quanto tempo de treino aqui? Ou então da festa, por exemplo, né? Eu fiz um dia antes da festa, fui pra festa, só fiquei o sábado jogada. O domingo eu já levantei e falei, ué. E eu fiz os alongamentos, né? Na sexta-feira só para dar uma relaxada no corpo. Então, chega a ser uma coisa até que a gente não acredita, sabe? Meu Deus, eu tô fazendo tudo isso e tá dando certo. Tem tão pouco tempo, peraí, tem menos de um mês, vai fazer 2 meses, o quê, sabe? Então, no começo eu acreditava assim que teria uma melhora, mas não que teria uma melhora tão grande, né? Sem falar que, por exemplo, muita gente tem aquilo na cabeça de só treino em academia. O meu treino é online. Então eu também fiquei meio assim, eita, vou fazer um treino online. Será que vai dar certo? Mas eu vou ser minha própria motivação, bora. Em casa, né? Então, inclusive eu tenho um grupo, né, eu mesma no WhatsApp, que eu filmo eu fazendo os treinos, eu tiro foto para ver minhas evoluções. E às vezes são mínimas, mas quando eu olho eu falo, poxa, eu já sei fazer isso, eu já consigo aquilo, sabe? Então, eu estou impressionada, porque eu até anotei aqui a data, né? A gente iniciou em 20 de julho e a gente está no início de setembro. É um curto período de tempo para o tanto de coisa que eu já vi. Por eu estar muito mais ativo, por eu estar muito mais feliz, mais empolgada, inclusive viciada em treino, que eu não era, gente. Eu sou uma pessoa que eu sempre detestei treino, academia, essas coisas, tirando o jiu-jitsu, né? Então, hoje em dia eu já acordo, eita, amanhã tem escada. Eita, outro dia tem não sei o quê, né? Vou fazer. Eita, sábado vou fazer o quê de diferente? E isso é muito massa, né? Faz a gente relaxar, faz a gente buscar a saúde realmente. Então, eu estou impressionada, por isso que eu fico brincando, dizendo que eu vou muito longe, porque a gente está só no iniciozinho. E eu já vi uma melhora gigantesca, não só na autoestima, não só na saúde, né? Mas em várias outras questões. Então, eu estou impressionada, cara. Impressionada. E eu tenho só a parabenizar, certo? Obrigado demais por esse momento, tá? Sem sombra de dúvida, foi um momento assim que foi ímpar na vida, na minha vida, né, como profissional. A gente atende diversos casos e cada caso ele vem exatamente para poder nos ensinar e cada vez mais a gente poder dar
o nosso melhor como profissional, para quem nos procura, para quem nos deposita confiança, certo? E principalmente para as pessoas que a gente consegue ajudar, assim como você, poder possibilitar todo esse relato maravilhoso que você trouxe aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito Beleza? obrigada e ainda temos muitas coisas para fazer. Com Prepara os certeza, treinos, viu? com certeza. Mas muito obrigada, Tassi. Valeu. A gente está Eu que encerrando aqui esse momento. Valeu demais, cara. Foi fantástico. Que a gente tem outros momentos como esse, pra gente falar lá na frente como é que foi, né? bora. Deixa eu dar uns meses e a gente volta aqui e já fala. Mas muito obrigada pela oportunidade aí, pela experiência, né, de live e tudo. Muito obrigada a todas as pessoas que também tiraram um tempinho para assistir aqui, né, para ver esse profissional fantástico, para conhecer um pouquinho da minha história. Espero ter ajudado alguém, né? E qualquer coisa eu estou sempre por aqui, né? Quem quiser também procurar no Instagram, quem quiser tirar dúvida, quem quiser trocar uma ideia sobre a fibra ou qualquer outra coisa. Mas é isso. Quem sabe em breve a gente volta aqui para falar de mais coisas, porque Tasso ainda vai fazer muita coisa aí na minha vida, tenho certeza. Mas muito obrigada, pessoal. E muito obrigada, Tasso. Valeu demais, valeu demais. Dá só um sorrisão daí pra gente fazer uma foto aqui no final, pode ser? Um, dois, três e vai. Aí. Angélica, valeu. Brigadão. Fica com Valeu, Tasso. Deus. Vamos nos falando, tá certo? Pode deixar. Tchau. E amanhã tem treino, viu? Com Fechado. certeza. Mesmo Por feriado, favor. tem treino. Feriado Tchau, de tchau. data, não do corpo, né? É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.